Existe um nome que ecoa pelos corredores de Hogwarts com uma mistura de admiração e tristeza profunda. Um jovem bruxo que representou tudo aquilo que há de mais nobre no mundo mágico, mas cujo destino foi cruelmente interrompido em uma noite que mudaria para sempre a história da comunidade bruxa. Cedric Diggory não foi apenas mais um aluno de Hogwarts. Não, ele foi muito mais que isso. Ele foi o exemplo perfeito do que significa honra, lealdade e coragem verdadeira. Sua história vai muito além de ser apenas um competidor do torneio Tribruxo. Ele foi um filho amado, um capitão respeitado e, acima de tudo, um bruxo extraordinário que pagou o preço máximo simplesmente por estar no lugar errado, na hora errada. Hoje vamos mergulhar profundamente na vida, nos feitos e no legado de Cedric Diggory, descobrindo cada detalhe desta trajetória que tocou o coração de toda uma geração. E eu garanto, você nunca mais vai ver essa história da mesma forma. Mas antes de começarmos esta jornada emocionante, se você é fã do universo Harry Potter e quer mais conteúdos aprofundados como este, clica agora no botão de inscrever-se, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Vamos criar uma comunidade mágica espalhada pelo mundo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias incríveis. A história de Cedric Diggory começa em setembro ou outubro de 1977, quando ele nasceu em uma família bruxa respeitável. Seu pai, Amos Diggory, trabalhava no Departamento de Regulamentação e Controle de Criaturas Mágicas do Ministério da Magia, uma posição que demonstrava o status e a reputação da família no mundo bruxo. Amos Diggory era conhecido por ser um homem orgulhoso, trabalhador e extremamente dedicado ao filho único. A mãe de Cedric, cujo nome não é mencionado nos registros canônicos, também fazia parte desta família amorosa que criou o jovem bruxo com valores sólidos de justiça, honestidade e trabalho árduo. E aqui está algo que você precisa entender. Cedric não nasceu com uma profecia, não tinha poderes especiais, não era o escolhido, era apenas um garoto comum de uma família comum. Mas o que seus pais plantaram nele durante aqueles primeiros anos, isso sim mudaria tudo. Desde muito pequeno, Cedric demonstrou as qualidades que o tornariam excepcional. Crescer como filho único na casa dos Diggory significava receber toda a atenção e todos os ensinamentos que seus pais poderiam oferecer. Amos Diggory, especialmente, depositava todas as suas esperanças e orgulho em Cedric, o que criou uma relação profunda entre pai e filho. Imaginem as noites na casa dos Diggory, o jovem Cedric sentado à mesa do jantar, olhos arregalados, ouvindo as histórias fascinantes de seu pai sobre dragões, hipógrifos, acromântulas e todas as criaturas mágicas imagináveis. E mais importante que as histórias, as lições. Fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Tratar todos com respeito, não importa quem sejam. Trabalhar duro porque nada de valor vem fácil. Esses valores foram plantados em seu coração desde a infância e floresceriam de maneira impressionante durante seus anos em Hogwarts. Quando Cedric completou 11 anos, em 1989, recebeu sua carta de Hogwarts. Como era esperado, claro, mas isso não diminuiu a emoção. A emoção da família Diggory deve ter sido imensa. Para Amos Diggory, ver seu filho seguir os passos no mundo mágico formal era a realização de um sonho. Cedric embarcou no Expresso de Hogwarts pela primeira vez, iniciando uma jornada que o transformaria no bruxo admirável que todos viriam a conhecer. Ao chegar em Hogwarts e participar da cerimônia de seleção, o chapéu seletor não teve dúvidas ao colocá-lo na Casa Lufa-Lufa, e esta escolha não poderia ter sido mais apropriada. Desde seu primeiro ano, ele se destacou não por ser o mais barulhento ou o mais vistoso, mas por ser simplesmente bom em tudo o que fazia.
e por fazer tudo com integridade. Durante seus primeiros anos em Hogwarts, Cedric construiu uma reputação impecável. Ele era um aluno dedicado que levava seus estudos a sério. As aulas de feitiços, transfiguração, defesa contra as artes das trevas e todas as outras disciplinas recebiam sua atenção completa. Cedric não era necessariamente o mais brilhante intelectualmente, mas compensava qualquer limitação com esforço genuíno e determinação. Seus professores o apreciavam porque ele era respeitoso, sempre preparado e genuinamente interessado em aprender. Mais importante ainda, Cedric era conhecido por sua bondade com os colegas. Ele não participava de intimidações, não zombava dos alunos mais novos ou menos habilidosos e sempre estava disposto a ajudar quem precisasse. Foi também durante esses anos iniciais que Cedric descobriu sua paixão pelo quadribol. O esporte bruxo mais popular do mundo mágico capturou completamente sua atenção. Cedric tinha talento natural para voar, reflexos rápidos e, mais importante, a ética de trabalho necessária para se tornar verdadeiramente excepcional. Ele começou a treinar intensamente, dedicando horas e horas ao aperfeiçoamento de suas habilidades. Sua posição seria a de apanhador, aquele jogador responsável por capturar o pomo de ouro, a bolinha dourada alada que vale 150 pontos e geralmente determina o vencedor da partida. Ser apanhador requer visão aguçada, velocidade, coragem e capacidade de tomar decisões em frações de segundo. Cedric possuía todas essas qualidades. Com o passar dos anos, Cedric foi subindo de ano e sua reputação crescia proporcionalmente. Ele não era apenas mais um bom aluno e bom jogador de quadribol. Cedric estava se tornando um líder natural. Seus colegas de lufa-lufa o admiravam e o respeitavam. Ele tinha aquela qualidade rara de fazer as pessoas ao seu redor se sentirem valorizadas e importantes. Não era arrogante com suas conquistas, nem competitivo de maneira destrutiva. Quando outros alunos precisavam de ajuda com feitiços ou encantamentos, Cedric estava lá. Quando alguém se sentia desanimado, ele oferecia palavras de encorajamento. Essa combinação de talento e humildade é extremamente rara, especialmente em adolescentes, mas Cedric a possuía naturalmente. No ano letivo de 1993 a 1994, quando Cedric estava em seu 6º ano, ele já havia se tornado o capitão do time de quadribol da Lufa-Lufa. Esta era uma posição de grande prestígio e responsabilidade. O capitão não apenas joga, mas também desenvolve estratégias, motiva a equipe, organiza os treinos e representa seu time perante os professores e outros capitães. Cedric levava essas responsabilidades muito a sério. Ele era exigente nos treinos, mas nunca cruel. Esperava o melhor de sua equipe, mas também oferecia apoio quando alguém cometia erros. Sob sua liderança, a Lufa-Lufa se tornou uma força formidável no campeonato de quadribol escolar. O ano seguinte, 1994 a 1995, seria o último e mais significativo da vida de Cedric Diggory. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar como esse ano terminaria. Ele estava agora em seu 7º e último ano em Hogwarts, preparando-se para os níveis ordinários mágicos de maturidade, os exames cruciais que determinariam seu futuro profissional no mundo bruxo. Mas este não seria um ano comum em Hogwarts. Este seria o ano do torneio Tribruxo, uma competição mágica lendária que não acontecia há mais de um século devido à sua natureza extremamente perigosa. O torneio envolvia 3 escolas de magia: Hogwarts, a Academia de Magia Beauxbaton da França e o Instituto Durmstrang, da região escandinava. Cada escola seria representada por um campeão, escolhido pelo Cálice de Fogo, um objeto mágico antigo e poderoso. Havia regras rigorosas para o torneio. Apenas estudantes maiores de 17 anos poderiam inscrever seus nomes, uma medida de segurança implementada porque as tarefas do torneio eram notoriamente perigosas, tendo causado mortes no passado.
Cedric, que havia completado 17 anos, estava qualificado. Ele decidiu colocar seu nome no Cálice de Fogo, não por arrogância ou desejo de fama, mas porque via o torneio como um desafio final, uma oportunidade de testar suas habilidades e representar sua escola. Para alguém como Cedric, que sempre se esforçou para ser o melhor que podia ser, o torneio Tribruxo representava o teste definitivo. Quando chegou a noite da seleção dos campeões, toda a escola estava em suspense. O grande salão estava repleto de estudantes das 3 escolas, professores, e o Cálice de Fogo brilhava em seu pedestal. O cálice cuspiria o nome de um estudante de cada escola, aquele que ele julgasse mais digno de representá-la. Primeiro saiu Victor Krum, o famoso jogador profissional de quadribol, para representar Durmstrang. Ninguém se surpreendeu, pois Krum já era uma celebridade no mundo bruxo. Depois saiu Fleur Delacour, uma bela bruxa de Beauxbatons. E, finalmente, para Hogwarts, o Cálice de Fogo cuspiu o nome de Cedric Diggory. A mesa da Lufa-Lufa explodiu em comemoração. O som era ensurdecedor. Cedric se levantou, um pouco atordoado, mas visivelmente emocionado, e foi conduzido à sala lateral, onde os campeões aguardavam instruções. Este deveria ter sido o momento de sua glória máxima. Ele seria o único campeão de Hogwarts, carregando as esperanças de toda a escola. Seu pai, Amos, ficaria radiante de orgulho. Mas então aconteceu algo completamente inesperado e sem precedentes. Algo que mudaria tudo. O Cálice de Fogo, que deveria ter terminado sua função, de repente cuspiu um quarto nome: Harry Potter. A confusão que se seguiu foi imensa. Harry Potter tinha apenas 14 anos, 2 anos abaixo da idade mínima. Ele nem deveria ter conseguido burlar a linha da idade, um feitiço poderoso colocado pelo próprio alvo Dumbledore ao redor do cálice para impedir que menores de idade participassem. Mas lá estava seu nome, queimando no pergaminho cuspido pelo cálice. Pelas regras mágicas antigas que governavam o torneio, qualquer pessoa cujo nome fosse escolhido pelo cálice era obrigada a competir, estava presa por um contrato mágico inquebrantável. Harry foi forçado a se tornar o 4º campeão, criando uma situação sem precedentes. E vocês conseguem imaginar o que Cedric sentiu naquele momento? Um segundo antes, ele era o campeão de Hogwarts. Agora ele tinha que dividir essa honra, essa glória, com um garoto de 14 anos que nem deveria estar competindo. A reação em Hogwarts foi mista. Muitos, especialmente entre os estudantes de Lufa-Lufa, estavam furiosos. Eles sentiam que Harry havia roubado o holofote de Cedric, que havia trapaceado de alguma forma para colocar seu nome no cálice, apesar de ser menor de idade. A escola se dividiu, e muitos estudantes começaram a usar distintivos que diziam "Apoia Cedric Diggory, o verdadeiro campeão de Hogwarts". Alguns desses distintivos haviam sido enfeitiçados para também mostrar mensagens cruéis sobre Harry, como Potterfede. Era um momento difícil, com tensões altas e lealdades divididas. Por outro lado, Cedric conhecia sua própria natureza justa. Ele não tinha evidências de que Harry havia colocado seu próprio nome no cálice, e a expressão de choque genuíno no rosto de Harry durante o anúncio parecia real. Cedric lutou internamente com esses sentimentos conflitantes, mas sua natureza fundamental sempre prevalecia. Ele escolheu não alimentar a hostilidade contra Harry, mesmo quando muitos de seus colegas de casa o faziam. A primeira tarefa do torneio Tribruxo foi finalmente revelada, embora não de forma oficial. O desafio consistia em algo quase impensável. Cada campeão teria que enfrentar um dragão adulto e recuperar um ovo dourado guardado entre as garras da criatura. Dragões não eram apenas perigosos, eram praticamente impossíveis de controlar. Suas escamas eram resistentes a feitiços comuns. Seu fogo podia derreter metal, e até bruxos experientes pensavam 2 vezes antes de enfrentá-los. Que chance teria um estudante de 17 anos diante de um monstro assim?
Mas o mais curioso é que essa informação não deveria ter sido revelada. E mesmo assim, 3 dos 4 campeões já sabiam o que os aguardava. Fleur Delacour havia sido avisada discretamente por Madame Maxime, diretora de Beauxbatons. Victor Krum descobriu através de Igor Karkaroff, o diretor de Durmstrang. E Harry Potter soube por Hagrid, que o levou em segredo para ver os dragões escondidos na floresta antes da prova. O único que não sabia de nada era Cedric Diggory, o campeão de Hogwarts, justo o aluno que mais prezava pela honestidade e pela igualdade. Quando Harry percebeu isso, sentiu um incômodo moral. Não seria justo deixar Cedric competir às cegas, enquanto todos os outros já tinham uma vantagem. Então, numa atitude que demonstrava o caráter que o próprio Dumbledore admirava, Harry decidiu contar a Cedric o que descobrira. Ele o encontrou no campo de quadribol alguns dias antes da prova e se aproximou discretamente. Cedric, o primeiro desafio envolve dragões. Foi só isso. Nenhum detalhe. Nenhuma vantagem extra, apenas a verdade. Cedric ficou surpreso, quase sem reação por um instante, mas entendeu de imediato o gesto. Era um ato de lealdade pura, vindo de alguém que tecnicamente era seu rival. Quando chegou o dia da primeira tarefa, o clima em Hogwarts era de pura tensão. Uma arena colossal havia sido erguida nos terrenos da escola, cercada por arquibancadas lotadas de estudantes, professores e visitantes internacionais. Cada campeão enfrentaria um dragão diferente, escolhido aleatoriamente por meio de pequenas miniaturas encantadas. Quando chegou a vez de Cedric Diggory, a miniatura que ele tirou revelou um focinho curto sueco, um dragão de escamas azul prateadas e fogo tão quente que brilhava como aço incandescente. Cedric manteve a calma. Ele sabia que atacar de frente seria suicídio. Em vez disso, demonstrou a inteligência e a precisão que o tornavam um dos melhores alunos de Hogwarts. Com um movimento rápido da varinha, transfigurou uma pedra em um cão, uma distração viva que começou a correr e latir em direção ao dragão. A tática funcionou por alguns instantes. O dragão desviou o olhar, seguindo o cão mágico, e Cedric aproveitou para correr em direção ao ovo dourado. Mas dragões são criaturas imprevisíveis. O focinho curto girou repentinamente, abrindo as asas e lançando uma rajada de fogo direto na direção de Cedric. As chamas atingiram o lado de seu rosto e ele caiu, gritando de dor. Mesmo ferido, ele se levantou, cambaleando, e num ato de pura determinação, agarrou o ovo antes de recuar para longe da criatura. A plateia explodiu em aplausos, não apenas pelo sucesso, mas pela coragem que todos haviam acabado de testemunhar. Cedric foi levado às pressas para ser tratado por Madame Pomfrey, que conseguiu curar as queimaduras sem deixar cicatrizes. Ainda assim, a lembrança daquela dor nunca o abandonaria. Os juízes atribuíram notas que refletiam tanto a eficiência quanto a bravura dos competidores. Cedric recebeu pontuações respeitáveis, mostrando que podia competir de igual para igual com bruxos mais experientes. Embora não tenha ficado em primeiro lugar, ele havia provado algo muito maior: sua coragem, sua lealdade e sua força de caráter diante do impossível. Durante o intervalo entre a primeira e a segunda tarefa, algo significativo e bonito aconteceu na vida pessoal de Cedric. Ele começou um relacionamento com Cho Chang, uma aluna do 5º ano da Corvinal. Cho era inteligente, gentil e a talentosa apanhadora do time de quadribol de sua casa. Havia nela um equilíbrio que acalmava Cedric, uma presença serena em meio à agitação e à pressão do torneio tribruxo. Para Cedric, que vivia sob enorme expectativa, ter o apoio de Cho foi essencial. Ela o encorajava, o ouvia, o fazia rir quando as tarefas pareciam esmagadoras. O relacionamento dos dois era leve e sincero. Cedric era um namorado atencioso, respeitoso e genuíno. Não via Cho apenas por sua beleza, mas pela pessoa que ela era. Curiosa, sensível
e corajosa. Juntos, formavam um casal admirado por todos, uma imagem de juventude e equilíbrio. Quando chegou o baile de inverno, o grande evento social do torneio, Cedric a convidou para ser sua acompanhante. Naquela noite mágica, Cedric vestia suas vestes de gala e Cho usava um vestido azul prateado, cintilante sob as luzes encantadas do salão principal. Os dois dançaram a valsa de abertura e, por um instante, Cedric esqueceu os desafios, as notas e a competição. Tudo parecia em perfeita harmonia, um breve suspiro de normalidade em meio ao caos. Mesmo com o torneio em andamento, Cedric manteve o equilíbrio. Treinava, estudava, cumpria suas funções de monitor e ainda encontrava tempo para Cho e para os amigos. Essa habilidade de conciliar tudo mostrava um traço raro, maturidade emocional e lealdade constante, independentemente da pressão. Foi nesse período que ele finalmente decifrou o enigma do ovo dourado. Após inúmeras tentativas, Cho o incentivou a experimentar algo diferente. Uma noite, Cedric levou o ovo para uma das banheiras encantadas da ala dos monitores. Quando o abriu debaixo d'água, o som ensurdecedor desapareceu, e em seu lugar surgiu uma canção melancólica e nítida. Venha buscar o que lhe foi tirado, nas águas frias, onde nossas vozes ecoam. Uma hora você terá para resgatar, ou para sempre perdido ficará. A mensagem revelou que a segunda tarefa aconteceria no Lago Negro e que os campeões precisariam mergulhar para resgatar algo precioso que lhe seria tomado, com apenas uma hora para cumprir a missão. Poucos dias depois, Cedric cruzou com Harry Potter em um dos corredores próximos à biblioteca. Lembrou-se imediatamente do momento em que Harry o procurou antes da primeira tarefa para avisá-lo sobre os dragões. Agora era sua vez de retribuir. Cedric se aproximou com um sorriso discreto e disse baixinho: Potter, se quiser uma dica sobre o ovo, tente ouvi-lo debaixo d'água. Harry ficou surpreso, mas entendeu o gesto. Não houve discurso nem formalidade, apenas um olhar de respeito mútuo. Naquele instante, o elo entre os dois campeões se fortaleceu. Era mais do que uma rivalidade amistosa. Era a prova de que a verdadeira nobreza não está em vencer, mas em agir com justiça. A segunda tarefa apresentava desafios únicos e assustadores. O Lago Negro era profundo, gelado e envolto em sombras. Sob sua superfície habitavam sereianos, grindylows, pequenos demônios d'água de dedos longos e dentes afiados, e outras criaturas que poucos tinham coragem de enfrentar. Os campeões precisariam encontrar uma forma de respirar debaixo d'água por uma hora inteira, nadar com agilidade e descobrir o que deveriam resgatar, sem saber exatamente o que os aguardava nas profundezas. O mistério era parte do desafio. O que quer que houvesse lá embaixo seria revelado apenas quando mergulhassem. Cedric, como sempre, se preparou com seriedade e disciplina. Pesquisou feitiços de respiração aquática, encantamentos de propulsão e feitiços térmicos para suportar o frio. Também estudou os sereianos, analisando registros sobre sua língua e costumes para evitar hostilidade. Nenhum detalhe passava despercebido. Ele era metódico, calmo e estrategista. Quando chegou o dia da segunda tarefa, em fevereiro, o ar estava cortante e o Lago Negro parecia ainda mais sinistro do que nunca. Arquibancadas mágicas cercavam as margens, cheias de estudantes, professores e visitantes, todos ansiosos para ver como os campeões enfrentariam o desconhecido. Cedric olhou para a superfície escura e pensou em quem estaria esperando por ele lá embaixo. Ele ainda não sabia, mas seria Cho Chang, sua namorada, colocada em sono profundo entre as sombras do lago, vigiada pelos sereianos. Apenas imaginar isso, que alguém que amava estava lá, indefesa, deu a Cedric uma nova força. O torneio já não era apenas sobre glória, agora era pessoal. Cedric usou o feitiço Cabeça de Bolha
criando uma esfera de ar em torno da cabeça que lhe permitia respirar debaixo d'água. Era uma solução elegante e eficaz, mas que exigia foco constante para se manter estável. Ele mergulhou no Lago Negro e sentiu o choque gelado da água atravessar seu corpo, mesmo com feitiços protetores. A escuridão era quase total. Apenas a luz difusa da superfície o guiava. Criaturas passavam nas sombras, Grindylows, sereianos e outras presenças que pareciam observá-lo com curiosidade silenciosa. Cedric nadou com firmeza e propósito. Em breve, vislumbrou formas construídas em pedra, a aldeia dos sereianos. No centro, diante de uma grande estátua de mulher com cauda de peixe, 4 pessoas estavam presas sob feitiço de animação suspensa. Cho Chang, Hermione Granger, Gabrielle Delacour e Ronnie Weasley. Sem hesitar, Cedric se aproximou de Cho. Ela parecia flutuar serenamente, os cabelos escuros ondulando na água como seda. Com um feitiço rápido, ele cortou as cordas encantadas, segurou-a com cuidado e começou a subir em direção à superfície. O tempo passava e a pressão do lago aumentava a cada metro, mas ele manteve o foco. Cedric emergiu quase ao mesmo tempo que Harry, quebrando a superfície gelada com um suspiro ofegante. Cho estava inconsciente, mas respirando. E assim que o ar fresco tocou seu rosto, ela começou a despertar do feitiço. Cedric a levou até a margem, onde Madame Pomfrey esperava com cobertores e poções aquecedoras. Cho estava confusa e trêmula, mas viva e ilesa. Cedric, exausto, sorriu, não pelo torneio, mas pelo simples alívio de vê-la segura. Quando os juízes anunciaram as pontuações, Cedric recebeu notas altas, empatando com Harry pelo desempenho e pela lealdade demonstrada. Ele havia provado mais uma vez que a verdadeira força não estava apenas na magia, mas na honra, coragem e humanidade. Para Cedric, aquele resultado significava mais do que qualquer troféu. Cho estava bem, e ele havia competido com integridade, exatamente como sempre acreditou que um verdadeiro campeão deveria fazer. Após a segunda tarefa, restava apenas a terceira e última prova do torneio Tribruxo. E esta seria a mais decisiva de todas, a que definiria o verdadeiro campeão. Os pontos acumulados nas 2 primeiras tarefas determinariam a ordem de entrada. Cedric Diggory e Harry Potter, empatados na liderança, seriam os primeiros a entrar lado a lado, seguidos por Victor Krum e Fleur Delacour, que partiriam com alguns minutos de diferença. A prova final seria realizada no campo de quadribol, transformado em um labirinto colossal. Durante semanas, as sebes vivas e mágicas haviam crescido cada vez mais, alcançando quase 6 metros de altura. Densas e impenetráveis, bloqueavam toda a visão e abafavam até os sons. Um silêncio opressor pairava sobre o campo. Mas o verdadeiro perigo não estava nas sebes. Estava no que Dumbledore e os juízes haviam colocado lá dentro. Criaturas mágicas perigosas, armadilhas encantadas, feitiços de confusão e ilusões destinadas a testar cada aspecto de um bruxo. Coragem, raciocínio, resistência e autocontrole. Era um teste completo, tanto físico quanto mental. O objetivo era simples, mas brutal: chegar ao centro do labirinto e tocar a taça Tribruxo. Quem a alcançasse primeiro seria o vencedor do torneio. Mas os campeões sabiam que o caminho até ela seria traiçoeiro. Dentro daquelas sebes, não haveria amigos nem aliados, apenas escuridão, perigo e decisões que mudariam tudo. Ludo Bagman, o representante do Ministério da Magia responsável pela organização do torneio, deu as instruções finais aos campeões. Ele explicou que patrulhas de bruxos estariam posicionadas ao redor do labirinto, prontas para agir em caso de emergência. Se algum dos campeões se encontrasse em perigo grave, bastava lançar fagulhas vermelhas com a varinha, o sinal para ser resgatado imediatamente. Mas havia uma condição. Isso significava desistir.
Bagman reforçou que a terceira tarefa não era uma luta entre eles, mas uma prova de coragem, sabedoria e honra. Competição não é guerra, disse ele, com um sorriso nervoso. A taça é o prêmio, mas a integridade é o verdadeiro mérito. Essas palavras ecoaram em Cedric, que sempre acreditara na importância de competir com justiça. Antes da largada, Alvo Dumbledore se aproximou dos campeões, observando cada um com seus olhos azuis intensos e penetrantes. Ele falou em voz baixa, mas firme. Lembrem-se, nenhum prêmio vale mais do que a vida. Se a escuridão parecer grande demais, peçam ajuda. A coragem também está em saber quando parar. Cedric levou essas palavras consigo. Havia algo diferente no ar naquela noite. Uma tensão sutil, quase imperceptível, mas real. Era como se Dumbledore sentisse que algo estava prestes a acontecer, mesmo que não pudesse definir o quê. O apito soou. Cedric e Harry entraram juntos no labirinto lado a lado, sob os aplausos distantes que ecoavam do campo. Assim que atravessaram o arco de entrada, o som do mundo exterior desapareceu. O murmúrio da multidão se dissolveu, substituído por um silêncio denso e frio. As sebes altas e vivas, com cerca de 6 metros, pareciam pulsar levemente, encantadas para se mover, fechar passagens e alterar direções. A luz era escassa, filtrada por entre as folhas espessas. O ar parecia pesado e o ambiente sufocante. Logo na primeira bifurcação, Cedric e Harry trocaram um olhar rápido. Respeito, não rivalidade, e seguiram por caminhos diferentes. Cada um sabia o que precisava fazer. Ali dentro não havia alianças, apenas coragem. Cedric seguiu por um corredor escuro, varinha em punho, todos os sentidos em alerta. Com um movimento rápido, murmurou Lumos, e a ponta da varinha brilhou, espalhando uma luz pálida entre as folhas densas. A iluminação ajudava, mas também projetava sombras inquietas, formas que pareciam se mover por conta própria, ecoando o som distante de folhas roçando umas nas outras. O labirinto era um teste de desorientação e resistência. Os corredores se dobravam sobre si mesmos, mudavam de forma, e às vezes o próprio chão parecia se mover. Cedric não sabia se havia caminhado 10 minutos ou 1 hora. O tempo ali dentro era diferente, como se o labirinto tivesse vontade própria. Logo, encontrou o primeiro desafio sério, um feitiço de bloqueio vivo. À sua frente, uma névoa espessa e cintilante cobria o caminho, ondulando em tons de dourado. Sem alternativa, Cedric entrou. Imediatamente a gravidade se inverteu. Ele se viu andando de cabeça para baixo, o chão e o teto trocando de lugar em um turbilhão confuso. A sensação era nauseante, mas ele manteve o foco, respirando fundo até atravessar a névoa e sair do outro lado. O feitiço se dissipou e Cedric caiu de joelhos por um instante, tonto, mas ileso. Ele se levantou, limpou o suor da testa e seguiu em frente. O labirinto parecia observá-lo, vivo, mudando de forma ao seu redor. Em cada encruzilhada, Cedric se movia com calma. Varinha pronta, mente firme, ele enfrentou explosões de vento conjuradas, feitiços ilusórios que distorciam o caminho e o rugido distante de alguma criatura mágica que não pôde identificar. Cada obstáculo exigia mais controle, mais coragem, mas Cedric avançava, determinado, concentrado, impulsionado pela vontade de terminar o torneio com honra. O Boggart se contorceu, assumindo uma forma cômica e inofensiva antes de desaparecer. Cedric respirou fundo. O encontro o deixara abalado, mas também o lembrara do porquê de estar ali. Não para provar que era o melhor, mas para provar que era digno. Pouco depois, ele ouviu algo que congelou seu sangue. Gritos, gritos agudos de dor e pavor, ecoando através das sebes. O som vinha de direções confusas, refletido pelas paredes mágicas do labirinto, mas Cedric reconheceu uma das vozes. Era Fleur Delacour. Seu instinto o fez parar. Ele podia continuar. Estava cada vez mais perto do centro. Ou podia seguir o som e tentar ajudar.
Mas, para Cedric, não havia dúvida. A honra sempre vinha antes da vitória. Seguindo o som, o melhor que pôde, ele correu por corredores estreitos, a varinha firme na mão, o coração batendo forte. Quando chegou à área de onde pareciam vir os gritos, encontrou sinais de um confronto recente. Folhas queimadas, marcas de feitiço e o chão coberto por rastros de energia residual. Nenhum sinal de Fleur, apenas o silêncio denso que se segue a algo ruim. Cedric ergueu a varinha e lançou fagulhas vermelhas para o alto. O feitiço disparou um jato de luz que subiu pelos galhos e explodiu no céu, visível até fora do labirinto. Era o sinal de emergência, um pedido de socorro para os bruxos de patrulha. Ele ficou parado por um momento, tentando acalmar a respiração. Sabia que o ato havia lhe custado tempo precioso. Mas para Cedric Diggory, nenhum prêmio valia mais do que a vida de alguém. As fagulhas vermelhas garantiriam que Fleur fosse resgatada. Cedric esperou apenas o suficiente para ver o clarão atravessar o céu e ter certeza de que as patrulhas haviam notado o sinal. Então, seguiu em frente. Ele havia perdido tempo valioso, mas sabia que tinha feito o que era certo. O ar dentro do labirinto parecia ficar mais denso quanto mais avançava. As sebes vibravam com magia antiga e uma sensação quase magnética parecia puxá-lo em direção ao centro. Ele estava perto, podia sentir. O coração batia acelerado. A vitória estava ao alcance. Foi então que viu uma luz piscando adiante. Dobrou a esquina. E lá estava Harry Potter. Os dois se encararam por um instante, sujos, feridos e exaustos, mas vivos. Havia respeito nos olhares e uma compreensão silenciosa de tudo o que haviam enfrentado. Antes que qualquer um pudesse falar, um rugido baixo e horrendo cortou o ar. Algo se movia na sombra do corredor à frente, e então surgiu, colossal e apavorante, uma acromântula. Suas patas grossas batiam no chão como troncos, e seus múltiplos olhos refletiam a luz das varinhas em faíscas de terror. A criatura investiu contra eles com velocidade brutal. Cedric reagiu primeiro, lançando Stupefy, um feitiço de atordoamento que atingiu o corpo da aranha, mas apenas a irritou. Ela girou e acertou Cedric, derrubando-o com uma pata que o lançou contra o chão. Harry avançou. Impedimenta! O feitiço atingiu a acromântula em cheio, fazendo-a recuar alguns metros, atordoada por um instante. Cedric, ofegante e com o rosto sujo de terra, se levantou erguendo a varinha. Agora era ele quem ajudava. Stupefy! Expelliarmus! Os dois atacaram juntos, sincronizados pela pura necessidade de sobrevivência. A acromântula soltou um grito agudo e se arrastou para trás, ferida, antes de desaparecer nas sombras do labirinto. Por um momento, só o som das respirações deles quebrava o silêncio. Cedric olhou para Harry e disse, com um meio sorriso cansado, "Você me salvou. Eu devia te agradecer por isso." Harry balançou a cabeça. "Agora estamos quites." Ambos riram brevemente, um riso nervoso quase incrédulo. Quando ergueram os olhos, viram, à frente deles, a taça Tribruxo, reluzindo sob uma luz azul intensa no centro do labirinto. Estava tão próxima que podiam sentir a magia irradiando dela. Eles se entreolharam, exaustos, cobertos de poeira e arranhões, mas unidos pela mesma sensação. Haviam vencido tudo o que o labirinto podia lançar contra eles, e o destino agora os esperava. Houve um momento de silêncio entre eles, ambos ofegantes, sujos e exaustos. A taça Tribruxo reluzia a poucos metros, emanando uma luz azulada e fria. Harry quebrou o silêncio primeiro. "Vai em frente, Cedric. Você merece. Você me salvou da aranha." Cedric balançou a cabeça, respirando com dificuldade. "Você também me salvou. E não foi obrigado a competir. Foi forçado a isso, e mesmo assim chegou até aqui." Houve uma pausa curta, carregada de respeito mútuo. Cedric sorriu de leve. "Você pegou os dragões primeiro. Eu peguei as sereias primeiro. Acho que estamos empatados, não é?
Vamos pegar juntos. Harry hesitou um instante e depois assentiu. Juntos. Os dois se posicionaram lado a lado, a taça diante deles como o símbolo de uma vitória compartilhada. 1, 2, 3. Ambos avançaram e estenderam as mãos. No exato momento em que seus dedos tocaram a superfície fria da taça, algo aconteceu. Uma força invisível os puxou violentamente, um puxão intenso no umbigo, como se uma corda invisível os arrastasse pelo ar. O mundo girou, as cores se misturaram, e então, de repente, caíram com força sobre solo duro e úmido. Cedric se levantou rápido, cambaleando. O ar estava frio. Não havia mais o som da multidão, nem o brilho do labirinto. Eles estavam em um cemitério antigo, cercado por lápides gastas e árvores retorcidas. A lua filtrava-se através de nuvens densas e uma névoa rastejava pelo chão, iluminada apenas pela luz pálida das estrelas. O vento sussurrava entre as sepulturas, trazendo um frio que parecia vir de dentro da própria terra. Um calafrio percorreu Cedric. Algo estava errado, muito errado. Cedric olhou ao redor confuso, sua varinha imediatamente em mão. O que estava acontecendo? A taça deveria tê-los transportado para fora do labirinto, de volta para onde a multidão estava esperando, onde eles seriam declarados vencedores. Por que estavam em um cemitério? Harry estava ao lado dele, igualmente confuso, mas também visivelmente alarmado. Havia algo no rosto de Harry, um medo crescente que ia além da simples confusão. Harry disse algo sobre sua cicatriz, sobre ela estar queimando. Cedric não entendia completamente, mas podia sentir que algo estava terrivelmente errado. Cada instinto estava gritando perigo. Este não era o final triunfante do torneio que ele havia imaginado. Isto era uma armadilha. Então Cedric viu uma figura se aproximando. Era pequena, embrulhada em algo, carregada por outra figura mais alta e encapuzada. A figura alta tinha algo de estranho em sua silhueta, algo que não era completamente humano. E a coisa que estava sendo carregada, aquele embrulho, moveu-se e Cedric ouviu uma voz. Uma voz fria, aguda e cruel que disse apenas 2 palavras, mas 2 palavras que carregariam consigo o destino de Cedric. Mate o outro. Cedric nem teve tempo de processar completamente o que estava acontecendo. Ele viu um lampejo de luz verde. Ouviu as palavras Avada Kedavra, ditas com ódio casual. E então, nada. A maldição da morte, uma das 3 maldições imperdoáveis, a mais terrível das magias das trevas, o atingiu em cheio no peito. Não há defesa contra a maldição da morte. Não há contrafeitiço. Não há cura. Não há segunda chance. A vida de Cedric foi apagada instantaneamente. Harry Potter ficou paralisado. Não havia som, apenas o eco mudo da luz verde ainda gravada em sua mente. O corpo de Cedric jazia ao seu lado, e diante dele começava um ritual terrível. O renascimento de Voldemort. Ossos do pai, carne do servo, sangue do inimigo. Em meio à fumaça e dor, o Lorde das Trevas ergueu-se de volta ao mundo. Harry foi amarrado, torturado e forçado a duelar. Mas quando suas varinhas se conectaram, algo inexplicável aconteceu. Ecos das almas mortas, inclusive Cedric, surgiram, protegendo Harry o tempo suficiente para escapar. Com esforço desesperado, ele agarrou o corpo de Cedric e a taça tribruxo. A sensação de puxão o arrancou daquele lugar amaldiçoado. Num instante, eles estavam de volta ao campo de quadribol. A multidão explodiu em aplausos, até que o silêncio caiu. O que emergia do labirinto não era a celebração esperada, mas a tragédia encarnada. Harry segurava o corpo de Cedric nos braços, gritando por socorro, o rosto coberto de lágrimas e sangue seco. O público não compreendia. Depois começaram os gritos, o pânico, o horror. Amos Diggory rompeu a multidão correndo, os olhos arregalados. Ao ver o corpo do filho, caiu de joelhos e gritou. Um som que ninguém jamais esqueceu. Ele abraçou Cedric, balançando o corpo do filho, repetindo não, não, não.
em um lamento que partia o coração de todos. Não havia feitiço, nem poder, nem magia capaz de consolar um pai que perde um filho. E naquele campo, sob o céu de Hogwarts, a glória se transformou em luto. Cho Chang estava entre os alunos que aguardavam notícias, e quando soube da morte de Cedric, entrou em colapso. O jovem que ela amava, o namorado gentil que havia dançado com ela no baile de inverno, que falava sobre o futuro com um sorriso confiante, estava morto. A notícia destruiu algo dentro dela. Durante anos, Cho carregaria essa dor silenciosa, a lembrança de um amor interrompido pela crueldade e a sensação de que nada no mundo mágico era realmente seguro. Hogwarts inteira entrou em luto. Mesmo aqueles que não conheciam Cedric pessoalmente sentiram o impacto da perda. Ele era o orgulho da Lufa-Lufa, um aluno exemplar, talentoso e justo, que provava que o heroísmo podia vir da bondade e não da ambição. Sua ausência deixou um vazio que nem o tempo conseguiria preencher. Dias depois, o grande salão foi transformado em um memorial silencioso. As bandeiras de todas as casas foram recolhidas, e no centro do salão brilhava o brasão da Lufa-Lufa, envolto por luz dourada. Os alunos se reuniram em silêncio, e Dumbledore subiu à frente, o rosto mais grave do que nunca. Cedric Diggory era um jovem de coragem e de coração puro, disse ele, com a voz ecoando entre as paredes. Em um momento em que poderia ter agido por egoísmo, escolheu a lealdade e a justiça. E pagou o preço da bondade em um mundo que às vezes não sabe recompensá-la. Harry ouviu as palavras com o peito apertado, o peso da culpa sufocando cada respiração. Ele sabia que não poderia ter salvado Cedric, mas a lembrança do lampejo verde e do corpo caindo jamais o deixaria. Dumbledore terminou o discurso pedindo que todos lembrassem de Cedric, não apenas com tristeza, mas com orgulho, que ele fosse lembrado como um símbolo do que havia de melhor em Hogwarts. E assim, a escola encerrou o ano não com celebração, mas com luto e respeito. Cedric Diggory havia se tornado mais do que um campeão, um mártir silencioso da coragem e da decência. A morte de Cedric Diggory foi também um ponto de virada no mundo mágico. Foi a primeira morte causada diretamente pelo retorno de Voldemort, a primeira indicação clara de que os tempos sombrios estavam retornando. O Ministério da Magia, sob Cornélio Fudge, inicialmente tentou negar que Voldemort havia retornado, preferindo acreditar que Cedric havia morrido de alguma outra forma, talvez em um acidente trágico do torneio. Mas aqueles que conheciam a verdade, incluindo Dumbledore e sua Ordem da Fênix, sabiam que a morte de Cedric marcava o início de uma nova guerra. Para Amos Diggory, a vida nunca mais seria a mesma. Ele havia investido tudo em Cedric, todas as suas esperanças e sonhos. Agora, ele tinha que encontrar uma maneira de continuar vivendo em um mundo sem seu filho. Nos anos seguintes, Amos seria um dos que pressionava por justiça, querendo garantir que a morte de Cedric não fosse em vão. Ele participaria de esforços para reconhecer o retorno de Voldemort e para preparar o mundo mágico para o conflito que estava por vir. Era tudo o que ele podia fazer para honrar a memória de Cedric. O legado de Cedric Diggory é complexo e comovente. Vocês percebem? Ele foi, em muitos aspectos, uma vítima inocente. Ele não estava envolvido na guerra entre Harry Potter e Voldemort. Ele não tinha conexão com as profecias ou os eventos que levaram ao retorno do Lorde das Trevas. Ele foi simplesmente um estudante talentoso que competiu em um torneio e teve o azar de estar no lugar errado na hora errada. Sua morte foi arbitrária e sem sentido da perspectiva de sua própria narrativa. Ele foi morto simplesmente porque estava presente, porque Voldemort o via como um obstáculo inconveniente e descartável. Mas é precisamente essa arbitrariedade que torna a morte de Cedric tão poderosa e significativa. Ela representa a realidade brutal da guerra e da tirania,
que não discrimina entre os inocentes e os envolvidos, entre aqueles que escolheram lutar e aqueles que simplesmente tiveram o azar de estar presentes. Cedric se tornou um símbolo de todas as vidas perdidas na guerra contra Voldemort. Todas as pessoas boas e decentes que foram mortas simplesmente porque pessoas malignas buscavam poder. A memória de Cedric também serve como um lembrete de que heroísmo não é apenas sobre grandes batalhas ou grandes sacrifícios planejados. Cedric foi um herói em sua vida cotidiana, na maneira como tratava as pessoas, na sua integridade consistente, em sua bondade e justiça. Ele não precisou de uma grande causa ou momento dramático para demonstrar seu caráter. Ele o demonstrou todos os dias em escolhas pequenas e grandes, desde repetir uma partida de quadribol até salvar a vida de um competidor no labirinto. Este tipo de heroísmo consistente e cotidiano é tão importante, se não mais, do que os grandes gestos dramáticos. Para os estudantes que conheceram Cedric, especialmente aqueles de Lufa-Lufa, sua memória continua sendo uma fonte de inspiração e orgulho. Ele provou que não é preciso ser o mais inteligente, o mais poderoso ou o mais famoso para ser verdadeiramente grande. Ele mostrou que trabalho duro, decência, lealdade e bondade têm um valor imenso. Em um mundo que frequentemente glorifica o poder bruto, a astúcia manipuladora ou a inteligência brilhante, Cedric representava algo diferente e igualmente valioso. Cho Chang eventualmente encontraria maneiras de seguir em frente com sua vida, embora a memória de Cedric sempre ocupasse um lugar especial em seu coração. Ela teria outros relacionamentos, incluindo brevemente com Harry Potter, embora esse relacionamento fosse complicado pelo fato de que Harry havia estado presente quando Cedric morreu. Mas Cho aprendeu a honrar a memória de Cedric, vivendo plenamente, não deixando que a tragédia de sua morte a impedisse de amar novamente e de buscar felicidade. Era isso que Cedric teria querido para ela. Nos anos após a morte de Cedric, durante a Segunda Guerra Bruxa, que se intensificou quando Voldemort tomou o controle do Ministério da Magia, seu nome foi frequentemente invocado. Ele se tornou um símbolo de resistência, um lembrete do que estava em jogo e por que valia a pena lutar contra as forças das trevas. Estudantes de Hogwarts, especialmente aqueles envolvidos na armada de Dumbledore, a organização secreta de defesa liderada por Harry Potter, falavam sobre Cedric como um mártir, alguém que havia pago o preço máximo simplesmente por ser bom e estar no caminho do mal. Quando Voldemort finalmente foi derrotado em maio de 1998, durante a Batalha de Hogwarts, muitos pensaram em Cedric. Sua morte havia sido um dos primeiros sinais do retorno de Voldemort, e agora, 3 anos depois, a ameaça finalmente havia sido eliminada. A vitória era agridoce, pois muitas outras vidas haviam sido perdidas ao longo do caminho. Mas havia um senso de que justiça havia sido feita, que aqueles que haviam morrido, incluindo Cedric, não haviam morrido em vão. Amos Diggory viveu para ver a derrota de Voldemort. Embora isso não pudesse trazer seu filho de volta, havia algum consolo em saber que a criatura que havia ordenado a morte de Cedric havia sido destruída. Amos continuou trabalhando no Ministério da Magia e tornou-se um defensor de reformas que garantiriam melhor proteção para jovens bruxos e bruxas. Ele queria garantir que o tipo de situação que levou à morte de Cedric, onde estudantes foram colocados em perigo mortal por autoridades supostamente responsáveis, nunca acontecesse novamente. A história de Cedric Diggory nos ensina muitas lições valiosas. Ela nos lembra que a bondade e a decência não são fraquezas, mas forças. Que fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil ou custoso, define quem somos. Que competir com honra e integridade é mais importante do que vencer a qualquer custo. Que ajudar os outros, mesmo quando eles são seus competidores, é uma marca de verdadeira grandeza.
E, tragicamente, nos lembra que o mundo nem sempre é justo, que pessoas boas podem sofrer destinos terríveis e que devemos valorizar e proteger aqueles que amamos, porque nunca sabemos quanto tempo teremos com eles. Se Cedric tivesse vivido, ele provavelmente teria tido uma carreira brilhante no mundo mágico. Com suas habilidades, seu caráter e sua reputação, as portas teriam estado abertas para ele. Ele poderia ter se tornado um jogador profissional de quadribol, representando a Inglaterra em competições internacionais. Poderia ter trabalhado no Ministério da Magia em uma posição de liderança, talvez eventualmente como ministro da magia ele mesmo. Poderia ter se tornado professor em Hogwarts, inspirando a próxima geração de estudantes como ele mesmo havia sido inspirado. Poderia ter se casado com Cho Chang e criado uma família, passando seus valores para seus próprios filhos. Mas tudo isso foi roubado dele por um único feitiço pronunciado por um homem malvado em um cemitério escuro. A vida de Cedric foi cortada antes de realmente começar, seus potenciais não realizados, seus sonhos não cumpridos. E isso é a verdadeira tragédia de sua história. Não apenas que ele morreu, mas que ele nunca teve a chance de viver plenamente, de experimentar tudo que a vida adulta tinha para oferecer, de fazer todas as contribuições ao mundo que ele teria feito. Mas mesmo em sua morte, Cedric Diggory deixou um impacto duradouro. Ele é lembrado não como uma vítima, mas como um herói. Seu nome é falado com respeito e carinho. Sua história é contada para inspirar outros a serem melhores, a escolherem bondade sobre crueldade, honra sobre conveniência, coragem sobre covardia. Em Hogwarts, gerações de estudantes aprenderam sobre Cedric Diggory e o que ele representou. Na Casa Lufa-Lufa, especialmente, ele se tornou uma figura lendária, a prova de que sua casa poderia produzir bruxos tão notáveis quanto qualquer outra. Harry Potter carregou a culpa da morte de Cedric por muito tempo. Ele sabia racionalmente que não era sua culpa, que Cedric havia sido morto por Voldemort e Pettigrew, não por ele. Mas ele estava lá. Ele havia sugerido que pegassem a taça juntos. Ele sentia que, de alguma forma, deveria ter protegido Cedric, embora não houvesse nada que pudesse ter feito. Com o tempo, e com a ajuda e compreensão de outros, Harry aprendeu a processar esses sentimentos. Ele honrou a memória de Cedric, vivendo de acordo com os mesmos princípios que Cedric havia demonstrado: coragem, decência e proteção dos inocentes. A vida e morte de Cedric Diggory nos lembra que heróis vêm em muitas formas. Nem todos os heróis são os escolhidos por profecias, os que têm destinos especiais, escritos nas estrelas. Alguns heróis são pessoas comuns que simplesmente escolhem ser boas, consistentemente e completamente. Eles fazem a coisa certa, não porque são obrigados a fazer, não porque receberão reconhecimento ou recompensa, mas simplesmente porque é quem eles são. Cedric Diggory foi um desses heróis cotidianos, e é por isso que sua história ressoa tão profundamente. Sua morte também nos ensina sobre o verdadeiro custo do mal e da tirania. Voldemort não se importava com Cedric como indivíduo. Para o Lorde das Trevas, Cedric era apenas um obstáculo sem importância, algo a ser removido sem um segundo pensamento. Essa desvalorização casual da vida humana é uma das marcas do verdadeiro mal. E é contra esse tipo de mal que pessoas como Cedric e como aqueles que lutaram contra Voldemort se levantaram. Eles afirmaram que cada vida tem valor, que cada pessoa importa, que não podemos simplesmente descartar aqueles que são inconvenientes para nossos planos. No grande esquema da guerra contra Voldemort, Cedric Diggory foi apenas uma das muitas vítimas. Mas cada vítima individual era uma pessoa completa com sonhos, amores, medos e potenciais. Reduzir Cedric a apenas um número em uma estatística de guerra seria cometer o mesmo erro que Voldemort cometeu: falhar em ver a humanidade completa de cada indivíduo. Por isso, é importante contar a história de Cedric
completamente, entender quem ele era como pessoa, não apenas como ele morreu. E esta é a história de Cedric Diggory, um jovem bruxo que foi selecionado para Lufa-Lufa e viveu os valores de sua casa completamente. Um estudante dedicado que trabalhava duro e alcançava a excelência através de esforço e integridade. Um jogador de quadribol talentoso que competia ferozmente, mas sempre com honra. Um namorado atencioso e gentil. Um filho amado que era o orgulho de seus pais. Um campeão do torneio tribruxo que enfrentou dragões e sereias e labirintos com coragem e inteligência. E, finalmente, uma vítima do mal, cuja vida foi arrancada muito cedo, mas cujo legado de bondade e decência continua inspirando outros muito depois de sua morte. Cedric Diggory viveu apenas 17 anos, mas nesse tempo curto ele deixou uma marca indelével no mundo. Ele provou que você não precisa de uma vida longa para ter uma vida significativa, que a qualidade do caráter é mais importante que a quantidade de anos, que como você trata as pessoas, como você conduz a si mesmo e as escolhas que você faz definem quem você é e como será lembrado. E por essas medidas, Cedric Diggory foi um sucesso absoluto. Ele foi e sempre será lembrado como um verdadeiro herói. E é assim que terminamos nossa jornada pela vida de Cedric Diggory. Uma história de talento e bondade, de competição e compaixão, de triunfo e tragédia. Uma história que nos ensina, nos inspira e nos comove profundamente. Cedric merecia muito mais tempo, muito mais vida, muito mais oportunidade de impactar o mundo. Mas no tempo que teve, ele mostrou a todos ao seu redor o significado de verdadeira grandeza. E isso é algo que nunca será esquecido. Espero que você tenha gostado desta jornada profunda pela história completa de Cedric Diggory, um dos personagens mais nobres e injustiçados do universo Harry Potter. Se este conteúdo tocou seu coração, se você aprendeu algo novo sobre este herói de Lufa-Lufa, ou se simplesmente aprecia análises detalhadas do mundo mágico, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que amam essas histórias, tanto quanto nós. E, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos onde vamos explorar outros personagens, eventos e mistérios do universo Harry Potter com essa mesma profundidade e paixão. Estamos muito perto de alcançar a meta de 1000 inscritos e cada um de vocês faz toda a diferença nessa jornada. Deixe nos comentários qual personagem ou história você gostaria de ver no próximo vídeo. E vamos construir juntos esta comunidade mágica. Até a próxima, e lembre-se, seja sempre um verdadeiro campeão, assim como Cedric Diggory foi.